Vamos conversar com o biólogo Sérgio Lucena, doutor em ecologia e primatas. Como está acontecendo aí uma grande mortandade de macacos hoje no nosso estado, né? No Espírito Santo. E agora com essa epidemia de febre amarela, como trabalhar isso? É uma coisa muito interessante, Almir. Houve um fenômeno, né, de mortes de macacos que se iniciou no leste de Minas Gerais. Depois foi detectada a febre amarela em seres humanos em Minas Gerais. E aí começou essa mortalidade de macacos no Espírito Santo. Então, todo o quadro indicava mortalidade por febre amarela de macacos aqui no Espírito Santo. E isso veio se espalhando rapidamente, foi um fenômeno muito rápido, fez inclusive com que as autoridades públicas tomassem a iniciativa de começar um bloqueio vacinal no Espírito Santo, na região serrana e no Vale do Rio Doce. E finalmente, né, agora no último sábado, o secretário estadual da Saúde confirmou o caso de febre amarela e vírus de febre amarela em 2 desses macacos que foram mortos e coletados em Irupi e em Colatina. Então, isso confirma o surto de febre amarela. Eu estou falando hoje, né, tenho procurado explicar, que na verdade existe uma epidemia atingindo os macacos, não existe uma epidemia sobre as pessoas, sobre a população humana. Os casos que estão ocorrendo no Espírito Santo ainda são suspeitos, né, esporádicos, que ainda não houve confirmação de febre amarela em humanos. Isso é interessante. Porque, na verdade, o que nós temos hoje é um chamado ciclo da febre amarela silvestre. Ou seja, esse ciclo silvestre é o quê? Um mosquito infectado que vive na floresta, ele pica um macaco ou algum outro mamífero que vive na floresta, transmite o vírus para esse mamífero, depois outro mosquito pica esse mamífero, ou geralmente um macaco, e volta a contaminar os outros. Esse ciclo ocorre dentro da floresta. Por exemplo, nós temos na região amazônica, isso é endêmico, isso ocorre já há muitas décadas. Mas está controlado lá, né? Está controlado porque existe uma cobertura vacinal, né? Sim. As pessoas, se você, por exemplo, for hoje para a região amazônica, você vai ter que se vacinar. 10 dias antes, né? De preferência 10 dias, que é o tempo da vacina desenvolver os anticorpos na pessoa. Sim. Então, o que nós não entendemos bem ainda, por que aqui na região centro-sul do Brasil, leste do Brasil, de repente surge rapidamente um surto desse, aniquilando, eu estou estimando já na faixa dos milhares de macacos. Como contei isso? E tem uma forma de... Porque é difícil vacinar macaco, né? Infelizmente, nós não temos como conter o avanço da doença sobre os macacos, né? O que nós podemos fazer é monitorar esse fenômeno, acompanhar onde estão morrendo, fazer os testes necessários, coletar material, temporalizar e espacializar o fenômeno, ou seja, onde começou, para onde foi, com que velocidade, para que a gente possa entender melhor o ciclo ecológico da doença e possamos tomar medidas preventivas no futuro. Então, para os macacos, nós precisamos estudar agora, emergencialmente, o que está acontecendo, e no futuro nós começarmos ações de conservação dessas espécies que estão sendo debilitadas por causa do impacto. Agora, para a população humana, existe uma solução que é a cobertura vacinal. Quando acontecem coisas dessa forma, há pessoas, alguns mais atrevidos, né, falam em extermínio de macacos, por exemplo, né? Mas isso é uma total falta de conhecimento. Nós temos repetido. Os macacos são as maiores vítimas. Eles não são culpados por esse fenômeno. São até indicadores, né? Exatamente, você tem toda a razão. Por quê? Por exemplo, os que mais estão morrendo são os macacos barbados ou bugios, que eles são altamente suscetíveis, ou seja, sensíveis ao vírus da febre amarela. Mais de 80% da população atingida morre. E eles morrem rapidamente, dentro de uma semana. Então, eles não são bons reservatórios da doença. Sim, Eles apenas estão indicando que aquele vírus está espalhado na população de mosquitos daquela mata. Então, eles acabam nos alertando
funcionando. Se nós tivéssemos um sistema de monitoramento epidemiológico focado nos primatas, na natureza, nós teríamos antecipado, por exemplo, em Minas Gerais, sim, esse ciclo e teríamos começado uma cobertura vacinal em Minas antes do que foi feito. Sim. Então, nós precisamos entender um pouco mais a ecologia desses surtos, sim, para poder conter e monitorar esse fenômeno para poder evitar que volte a acontecer. Pegando-se um ecossistema desses que estão na área mais atingida, fazendo um estudo da ecologia desse ecossistema de uma forma rápida seria muito interessante, né? Exatamente. Nós temos que fazer um estudo integrado que envolve aí as populações, né, a demografia desses macacos, sim, a questão dos mosquitos, né? Por exemplo, nós estamos percebendo que nas matas agora há uma densidade de mosquito extremamente grande, né? Nós temos pessoas que trabalham no campo há muitos anos, estão falando, pô, esse ano tem muito mosquito. Então, talvez aquele período prolongado de seca, de repente deu aquelas chuvas de dezembro, né? Sim, e sim, com calor, deu uma explosão, né? Exato, eclodiram os ovos que estavam latentes, né? Deu uma explosão populacional de mosquito. Isso provavelmente favoreceu a reprodução, quer dizer, a dispersão da doença rapidamente. Sim. Então, essa é uma hipótese que nós temos que investigar. Então, nós temos que, temos então, trabalhar as populações de primatas, os mosquitos, quais mosquitos estão contaminados ou não com o vírus e relacionar isso a fatores ambientais, como clima, por exemplo, chuva, calor, e as próprias características do ambiente. É uma mata pequena, um pequeno fragmento, é uma mata extensa. Por exemplo, nós estamos trabalhando com a hipótese de que em matas maiores, que têm uma diversidade biológica maior, mais espécies de mamíferos, mais predadores das larvas de mosquitos, que esses surtos não explodem dessa forma. Sim, quando elas estão em maior equilíbrio, né? Exatamente, é um sistema em maior equilíbrio. Agora, em matas menores, que têm menos predadores, menos mamíferos, quando explode essas populações de mosquito contaminadas, elas já vão para cima dos macacos que estão ali disponíveis e contaminam todo mundo. Então, essa é uma hipótese que nós estamos trabalhando, vamos tentar estudar nos próximos anos. Dá para controlar, e isso é extremamente importante, controlar o Aedes aegypti nas cidades. Porque esse é um mosquito urbano, ele veio de fora, foi introduzido no Brasil, se espalhou, se adaptou muito bem às cidades, ele transmite a dengue. Que é um veículo de tudo, né? Exato, dengue, chikungunya, zika e com o risco de passar a transmitir a febre amarela, ou seja, como foi no passado. Se o Aedes aegypti voltar a transmitir a febre amarela, aí nós vamos instalar o chamado ciclo urbano da doença. Esse que é temido, porque na cidade, com a grande população que nós temos na cidade, aí pode virar uma tragédia. Então é isso que nós temos que evitar. Então o combate ao mosquito, a Aedes aegypti na cidade tem que ser reforçado. Quem mora perto das matas? Quem mora perto das matas, nessa região que está sendo afetada, precisa se vacinar. Sim. Agora, não é uma questão de pânico, de desespero. É bom lembrar que a grande maioria das pessoas é assintomática, ou seja, é resistente ao vírus da febre amarela. Não adoece, muitos não apresentam sintoma nenhum. Uma parte da população tem sintomas mais brandos, então nem chega a diagnosticar como febre amarela. Então, apenas de 10% a 20% tem sintomas mais graves, mais severos e acaba às vezes buscando um hospital, etc. E uma parte desses 10% pode até chegar ao óbito. Quem já tomou a vacina há coisa de 7 anos atrás, como eu? Está protegido. Eu tomei exatamente há 9 anos atrás, né? Sim. Mas eu já tinha tomado a vacina há 20 anos, então com certeza eu já estou imunizado para o resto da vida. É bom lembrar o seguinte, a OMS hoje recomenda, né, uma vacina para a vida inteira. Ela considera que é uma estratégia de saúde pública suficiente. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda 2 vacinas. Uma, por exemplo, aos 9 meses de idade do bebê, né? E aí quando mora em região de risco, né? Sim. E depois uma segunda dose aos 4 anos de idade, está imunizado para o resto da vida. Quando você é adulto, toma uma dose, recomenda-se que 10 anos depois você tome a dose de reforço, está imunizado para o resto da vida. Bem, a gente lamenta aí a população de macacos, né, que está sendo acometida com esse surto, né? Como eu falei, é a maior vítima, né? As maiores vítimas são os macacos, os primatas, e eu já estou estimando que esta é a maior mortalidade de macacos que nós temos registro na história da Mata Atlântica. Certo, e controla isso como? Com conhecimento. Com conhecimento, com estudo, com pesquisa e prevenção.